A história começa com uma garota chamada Erzeta muito surpresa. Ela fica no escritório de seu pai e grita. A garota não conseguia acreditar que ele iria casá-la com um homem que ela nunca tinha visto na vida. Mas seu pai pediu que ela não agisse como uma criança e apontou com as mãos para os documentos, dizendo que esse casamento já havia sido planejado há muito tempo. Portanto, ela não tinha o direito de escolher. Ele olhou para a filha novamente e se perguntou onde ela queria encontrar um companheiro muito melhor do que aquele que eles haviam escolhido para ela. Erzeta não entendia como um assunto tão importante poderia ser resolvido por uma simples carta. Ela achava que era muito mais importante e precisava de um pouco mais de tempo para discutir tudo. Seu pai exalou pesadamente e disse que, na verdade, estava muito curioso para saber por que ela era tão contra esse casamento. Afinal de contas, ele estava tentando o bem dela. A garota ficou um pouco desconfortável. Ela ficou em silêncio por um tempo. Então percebeu que estava contradizendo seu pai. É melhor não fazer isso, porque só vai piorar. Quando Erzeta voltou para seu quarto, estava incrivelmente irritada. Ela se sentou à mesa perto da janela e bateu com o punho nela, incapaz de entender por que dentre todas as pessoas, tinha de ser Rigiri Lovanto. Ela estava tão chateada que não conseguia fazer nada, mas havia outra garota sentada no chão ao lado dela, separando a roupa suja. Essa garota era uma fazenda. Ela era empregada pessoal da patroa e disse que estava voltando a trabalhar por conta própria. Tudo está sempre errado com ela. Erzeta, ao ouvir isso, olhou para ela com surpresa, sem entender como ela poderia fazer isso, e se perguntou se ela não sabia que não poderia se casar com Ruggieri. A criada não respondeu. Então a moça suspirou pesadamente e disse que seu pai também havia dito firmemente que não mudaria de ideia. Ele também pediu à moça que lhe desse pelo menos uma chance de se provar pessoalmente, e então talvez ela mudasse de ideia. Erzeta suspirou pesadamente e disse que esse casamento era realmente necessário apenas para aproximar suas famílias, não para sua própria felicidade, e era por isso que ela não queria se casar com ele. Ela não tinha certeza se esse casamento, com o objetivo de se conectar com a família Lovanto, poderia trazer harmonia para o resto do mundo. A empregada disse que era bem possível e que muito provavelmente, se tudo saísse conforme o planejado, isso aconteceria. Mas a moça se opôs e disse que isso não duraria muito, pois nem tudo no mundo estava sob o controle do contrato de casamento. Em tais situações, é preciso confiar apenas em sua própria força. Foi por isso que Erzeta passou tanto tempo estudando magia com perfeição, para que pudesse se defender se algo acontecesse. Por algum tempo a garota ficou em silêncio e depois, voltando-se para a farmacêutica, perguntou se ela havia entendido sua posição. Ela olhou para sua assistente e disse que a garota poderia usar magia de fada, afinal de contas. Portanto, certamente ela deveria entender o que estava sentindo. Farm ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que entendia perfeitamente, mas queria saber se poderia dar ao homem pelo menos uma chance, já que nunca o tinha visto. Mas a patroa era inflexível em suas decisões, assim como seu pai, e disse que não queria nem tentar. A garota estava muito irritada e não entendia como poderia haver um casamento com o Marquês de Elivanto. Ela certamente não sobreviveria a isso. De fato, Erzeta era considerada o orgulho do Império Sola. Ela se destacava por sua boa aparência e alta inteligência. No entanto, ela odiava o Marquês de Levan com toda a sua enorme alma boa e não queria se comunicar com ele de forma alguma. A garota vinha realizando pesquisas secretas há muito tempo. Ela estava tentando explicar os eventos que ocorreram antes da atual chamada Era da Igreja. Mas, para ser mais preciso, tudo o que aconteceu há 300 anos. Com base em uma das hipóteses que ela havia aprendido. Dessa forma, a garota conseguiu confirmar a existência de magia e de várias fadas com suas próprias habilidades. Erzeta publicou seu trabalho científico sob o pseudônimo de Vinceril Costanagno. No entanto, o público não gostou de seu trabalho, e um dos principais críticos foi Rogério Lovanto. Ele criticou duramente o trabalho da moça, dizendo que, em resumo, o artigo que a autora escreveu é uma bobagem de uma série de ficção, que nem sequer merece atenção. Dessa forma, o homem humilhou publicamente o trabalho dela. Far, por sua vez, não entendia como cientistas podiam acreditar na existência da magia, quando até mesmo as pessoas comuns a negavam. Na verdade, Erzeta ficou mais chateada com a rejeição de seu trabalho do que com as críticas das pessoas. Ela sabia que muitas pessoas não gostariam de seu trabalho, mas nunca imaginou que gostariam tanto. É claro, todo mundo acha que a magia existe apenas em contos de fadas e histórias, então a garota não pode deixar de ficar chateada, porque ela sabe a verdade, mas não pode contar aos outros.
Ao ver que a patroa havia coberto o rosto com as mãos, a garota imediatamente foi até ela e perguntou se ela estava bem. Erzeta olhou para a empregada e perguntou se ela poderia ajudá-la. Quando Farm ouviu isso, ela ficou muito surpresa. Nada aconteceria se a garota da fazenda ficasse sentada ali. Por isso, ela acha que a empregada é perfeitamente capaz de fazer o que ela pediu. Quando a garota ouviu isso, ficou muito surpresa. Ela não conseguia acreditar que Erzeta queria que ela fosse em vez da noiva cujo casamento determinaria o destino de todo o país. Por um tempo, o fazendeiro ficou em silêncio. Depois pediu à senhora que se acalmasse, porque agora ela estava toda emocionada e não estava claro o que estava dizendo. Mas Erzeta olhou para ela com um olhar sério, e disse que ela estava realmente muito bem. A empregada, por sua vez, achou que era impossível dizer isso só de olhar para ela. Ela continuou a segurar sua mão e se perguntou à patroa por que ela continuava a dizer coisas tão impensáveis em um caso como aquele, e se perguntou se ela só precisava de algum motivo para demitir a fazenda. Quando a garota ouviu isso, ficou muito surpresa. Ela não achava que a empregada pudesse pensar assim e disse que realmente não era verdade. Ela é sua melhor e única amiga. Farm ficou então horrorizada e se perguntou por que a patroa a estava fazendo passar por tal coisa. Afinal de contas, ela poderia realmente morrer se alguém descobrisse isso. Ela também disse que ela e a patroa são completamente diferentes. Elas têm até cores de cabelo completamente diferentes, e ela é a beleza reconhecida de Sola. Farm se perguntou como ela poderia ocupar um lugar tão estimado. A garota já havia se imaginado chegando a essa reunião e se apresentando pelo seu nome, mas o homem não acreditou nela, e disse que ela não se parecia nem um pouco com a beleza de todo o império. A garota gritou e disse que o homem revelaria imediatamente o engano deles, pois seria bastante óbvio. Mas sua amiga de repente deu um pulo e se perguntou por que ela havia pegado o anel. A garota se aproximou dela e pegou sua mão, levando-a para longe. Ela levou a Farm até o espelho e sorriu, perguntando-se se ela não a achava adorável, porque ela realmente era, e os rumores são sempre exagerados. Portanto, não havia nada de errado nisso. Erzeta se afastou dali e disse que ninguém entenderia nada. Ela disse que havia pensado em algo para ter certeza de que funcionaria exatamente da maneira correta. Ela foi até o armário de roupas e disse que se a menina se maquiasse e se vestisse bem, nem mesmo o pai dela conseguiria distingui-las. Farm permaneceu em seu assento e não disse nada. Ela estava muito preocupada. A própria mestra havia dito naquele momento que se algo desse errado, ela assumiria toda a responsabilidade. Portanto, a garota não deveria se preocupar. De repente, ela se deu conta de que havia falado demais e se desculpou se pareceu rude. Mas ela está realmente pedindo sinceramente que a garota a ajude. Erzeta também disse que nunca a teria colocado em uma situação tão embaraçosa se não tivesse certeza de suas ações. Em seguida, ela fechou o armário e, pedindo desculpas novamente, disse a ela para esquecer melhor o assunto. Mas ela realmente não entendia como poderia ter se esquecido daquele jeito. A garota não sabia o que fazer. Afinal, ela percebeu que poderia ser exposta discretamente e que isso seria muito ruim. Mas ela estava hesitante também porque a senhora havia prometido assumir total responsabilidade em caso de qualquer coisa. Então ela provavelmente deveria confiar em sua amiga. Mesmo assim, ela sabia muito bem que se o Duque descobrisse, ela seria definitivamente demitida e ficaria sem emprego. Erzeta, por sua vez, foi até a janela e ficou olhando para a distância sem dizer nada. Farm percebeu que ela também não poderia recusá-la. Afinal de contas, elas estavam juntas há 5 anos. Com certeza ela se sentiria muito mal por decepcionar a amiga. Então, depois de um breve silêncio, a garota da fazenda de repente se voltou para a patroa, gritando alto de uma forma que a assustou. Erzeta imediatamente se virou para ela e se perguntou o que havia acontecido e por que ela estava gritando daquele jeito. A garota, por sua vez, aproximou-se dela e, com a cabeça baixa, disse que concordaria em ir ao encontro, afinal, para ajudar a amiga. Era uma noite agitada no castelo de Lafanto Fiamolo. Um pai se aproximou do quarto do filho, perguntando aos cavaleiros se ele ainda estava lá. O homem suspirou pesadamente e disse que esse e aquele filho estavam loucos. Ele bateu em seu quarto e disse a Rajeri para sair imediatamente. Afinal de contas, esse casamento não é negociável. Dessa forma, ele poderia finalmente herdar o título de duque. O cara do outro lado das portas as cobriu com as mãos e disse que era melhor ele nem tentar convencê-lo a fazer isso. Ele certamente não teria sucesso.
Rajeri disse que não pisaria até que ele desistisse dessa ideia estúpida, então ele poderia muito bem ter esperanças. De fato, o cara até colocou cadeados na porta da frente à meia-noite. Em seguida, a voz do pai foi ouvida, perguntando se era tão difícil se casar e depois disso, cuidar da fechadura. O filho, por sua vez, continuou a gritar e disse que se dissesse mais uma palavra, simplesmente cometeria suicídio. Quando o homem ouviu isso, ficou muito surpreso e perguntou com voz severa se ele ousaria dizer isso ao próprio pai. Ruggieri não respondeu nada. Então, o homem se voltou para os cavaleiros e pediu que alguém fosse buscar uma clava para ele. Ele iria mostrar a esse pirralho insolente o seu verdadeiro lugar. Na manhã seguinte, o rapaz sentou-se em sua cama e olhou para o buraco que havia feito em sua porta. Na verdade, ele ainda estava impressionado. Rajeri não achava que eles simplesmente arrombariam sua porta em busca de seus próprios interesses. De repente, ouviram-se passos no corredor. Então veio a voz do mordomo, que enfiou a mão pelo buraco e disse que pedia perdão, mas que tinha uma mensagem do duque. O cara pensou em ser muito insistente, afinal. Mas ao se aproximar, ele ainda pegou a carta e começou a ler. Dizia que haveria um evento amistoso em 2 semanas com a família Sola, e que a apresentação dele à moça seria no mesmo dia, então ele tinha que se preparar e não havia desculpas que o homem não fosse ouvir. Quando o rapaz leu isso, ele tinha reclamação de moxa nas mãos e não conseguia acreditar que seu pai realmente queria tanto para o casamento deles. Mas nesse caso ele só precisa resolver o problema com suas próprias mãos. Rajeri gritou para toda a mansão, pedindo que alguém chamasse Angel para ele agora mesmo. Algum tempo se passou desde aquele momento, e um homem chegou à porta. Ele bateu, e voltando-se para Sua Alteza, perguntou se ele o havia chamado. Rajeri, que estava sentado em sua cadeira, disse que já que ele tinha vindo, poderia entrar. Ele enfiou a cabeça pelo buraco que havia ali e perguntou se ele poderia abrir a porta para ele. O homem imediatamente se lembrou de que ela estava tão bem trancada que ninguém poderia passar. Então, ele rapidamente foi até lá e retirou todas as fechaduras. Rajeri voltou para sua cadeira e, tossindo, disse que poderia entrar quando Angelo entrasse. Ele disse que tinha uma tarefa muito importante para ele. O rapaz imediatamente acenou com a cabeça e disse que estava ouvindo atentamente e que faria o que o senhor desejasse. Rajeri começou a olhar atentamente para esse rapaz e não conseguia entender por que ele estava com aquela aparência. Na verdade, ele estava usando uma camisa amassada, rasgada e muito suja, e não entendia por que sua pobreza era tão óbvia. O homem estava realmente começando a duvidar que seu plano funcionasse. Mas então, com um suspiro pesado, ele percebeu que não tinha escolha. Portanto, ele teria que concordar com o plano, mesmo que fosse apenas isso. Então Rajeri disse ao homem para ouvir com atenção. Em 2 semanas, ele estaria viajando com sua família para um evento amigável. Quando Angelo ouviu isso, ficou muito surpreso e perguntou novamente: ele realmente quer que o cara faça isso? Mas o homem, por sua vez, disse que depois disso, ele colocaria seu nome na lista no evento. Ele teria que se encontrar com Lady Sola em seu nome. Ele também disse ao rapaz para não ter medo disso. É claro que ele seria bem recompensado, especialmente se causasse uma boa impressão na senhora. Quando Angelo ouviu isso, ele não podia acreditar que o homem realmente queria isso, então perguntou o que ele queria dizer. O homem ficou muito irritado com essa resposta e perguntou se ele não estava entendendo ou se simplesmente não queria fazer essa tarefa. Depois ele também se perguntou se o cara não conhecia as palavras grandes, porque durante esse tempo ele só perguntou sobre o assunto. Angelo abaixou a cabeça e disse que o entendia perfeitamente bem e que, portanto, faria o que o homem pedia. Angelo sorriu e disse que era assim que ele deveria ter respondido desde o início, para não perder seu tempo. Rajeri disse que essa conversa deveria ser mantida entre eles. Se o pai dele descobrisse, os dois estariam em apuros. Portanto, sua forte recomendação era manter a boca fechada. E depois que o cara concluísse toda a tarefa, então ele lhe dará tudo o que quiser. Angela ficou em silêncio por um tempo. Depois, perguntou se ele tinha o direito de recusar a oferta. O homem riu e disse que é claro que ele tinha o direito de escolher, e se perguntou se ele realmente achava que seria forçado a fazer isso. Mas naquele momento, Rajeri se levantou de seu assento e lhe disse para lembrar que o filho mais velho do duque era muito vingativo. Portanto, era melhor ele não brincar com o assunto. Quando o rapaz ouviu isso, ele ficou muito irritado, mas ainda com os dentes cerrados. Ele disse que faria suas tarefas, já que isso era tão importante. Rajeri sorriu e disse que tudo estava excelente. Ele gosta que as coisas sejam feitas rapidamente. No entanto, o sujeito se virou para ele e perguntou se poderia lhe dar óculos para a visão.
pois estava com medo de que, ao fazer isso, pudesse colocar o próprio cavalheiro em apuros, já que ele não enxergava muito bem. Quando o Duque ouviu isso, pensou no fato de que esse sujeito deve ter decidido aproveitar a oportunidade para melhorar não apenas seu armário, mas também sua saúde. 2 semanas se passaram desde então e finalmente chegou o dia em que o Duque e a Duquesa deveriam se encontrar. Farma foi a primeira a se encontrar com sua senhora, disfarçada e escondendo todo o seu cabelo, mas estava incrivelmente preocupada. Já fazia algum tempo desde que o encontro deveria ter acontecido, e ela não entendia por que o homem ainda não tinha vindo, mas também achava que seria melhor se ele não viesse. Dessa forma, ela se sentiria muito melhor. Naquele momento, por causa de seu nervosismo, sem querer, ela tocou em uma colher que estava na borda da mesa. A colher começou a cair no chão com um barulho. A garota, olhando para baixo, percebeu imediatamente que isso definitivamente não era um bom sinal, mas tentou não se preocupar ainda mais. Naquele exato momento, o homem já estava a caminho. Ele já tinha conseguido entrar no jardim e, ao olhar ao redor, ficou muito surpreso, pois era incrivelmente grande. Ângelo viu a bela fonte e as muitas estátuas diferentes que decoravam toda a propriedade, e depois viu o próprio castelo. O homem viu o tamanho do castelo e pensou que tinha de ir até lá, mas no momento em que virou a cabeça, viu alguém sentado no gazebo. Por um tempo, ele ficou ali parado olhando para ela. Farm, que por sua vez havia começado a pegar sua colher, também olhou para o lado e viu uma espécie de silhueta. A garota imediatamente se alegrou pensando que devia ser ele. Finalmente chegou. Ela estava prestes a se levantar para cumprimentar o homem, mas avaliou mal sua força e acabou caindo sob a mesa, batendo em tudo que havia nela. Ângelo foi imediatamente até ela e ficou um pouco envergonhado com o vídeo. Ele não sabia o que fazer, então decidiu perguntar se ela estava bem. A garota estava incrivelmente envergonhada por seu comportamento. Ela se arrastou para fora de debaixo da mesa. Então, como ela pôde ficar tão envergonhada no primeiro encontro e começou a se desculpar mentalmente com a patroa? Mas quando a fazenda se levantou, ela começou a ajustar seu belo chapéu, que escondia a verdadeira cor de seu cabelo. O homem que estava ali parado observando-a o tempo todo voltou-se para a garota e fez uma reverência, pedindo desculpas por sua grosseria. Ângelo também perguntou se poderia lhe fazer companhia. Quando a moça voltou a se sentar, começou a examinar o estranho. Ela não tinha certeza se aquele homem era mesmo Ruggeri, pois o havia imaginado de forma bem diferente, e muito tempo havia se passado desde então. E Farm, quando a reunião terminou, voltou ao quarto de sua senhora. Ela bateu a porta e quando entrou, disse que a reunião já havia terminado e que poderia me contar tudo. Erzeta saiu do banheiro, cobrindo-se com um lenço, e perguntou à amiga como tinha sido o encontro delas e o que tinha acontecido ali. A garota tirou a touca e disse que tinha sido realmente horrível. Ela parecia muito cansada e desgrenhada. De fato, assim que o encontro começou, havia uma atmosfera muito estranha entre elas. E a própria Farm não sabia nem mesmo o que falar com ele. Ela olhou para o homem sentado à sua frente e esperou que ele fosse o primeiro a dizer algo. Mas ele apenas ficou sentado, também em silêncio. Farm tomou seu chá e olhou de relance para os olhos dele, sem entender o que ele estava pensando e já duvidando que esse homem fosse realmente o Marquês. Embora fosse conhecido por sua inteligência, ele tinha uma aparência bastante desalinhada. Tinha o cabelo mal cuidado, mesmo que você não olhasse de perto. Ela não entendia como ele tinha coragem de se encontrar com a senhora Erzeta daquele jeito, e esse pensamento a deixava incrivelmente irritada. De fato, quando conversaram com a senhora Erzeta em particular, ela disse que ele provavelmente era muito legal e que talvez ela pudesse gostar dele. Mas agora ela percebeu que estava completamente errada e após algum tempo de um silêncio muito longo e constrangedor, o homem finalmente falou e disse que o chá estava incrivelmente delicioso. A garota engasgou porque não esperava tal afirmação. Ela olhou para Marquise com surpresa, sem entender como ele podia achar o gosto bom, pois o chá era incrivelmente amargo devido ao fato de ter sido preparado por muito tempo. Eles ficaram sentados em silêncio por algum tempo, pois não havia mais nada a dizer. Então Ângelo tirou o chapéu e fez uma reverência, dizendo que estava na hora de ir embora. Quando Farmey ouviu isso, ficou incrivelmente surpresa. O homem disse que ele tinha sido uma parte incrível do processo de conhecê-la, e que estava muito feliz por terem conseguido se encontrar e tomar chá juntos, afinal. A moça ficou muito surpresa e não entendia como ele podia chamá-la de conhecida e se comportar daquela maneira com a senhora Erzeta. De fato, de acordo com as regras de etiqueta geralmente aceitas como sinal de respeito a uma nobre, um homem deve pedir a mão dela e beijar o dorso de sua palma.
portanto a garota pensou no fato de que ele tinha muita sorte por ser ela, e não a própria duquesa que tinha vindo para essa reunião. Afinal, não havia como a senhora Erzeta perdoá-lo por ter sido tão rude. Assim, Far se levantou de seu assento, disse arrogantemente que agora entendia tudo e se despediu dele. E agora a garota contou toda a terrível situação para a senhora, e esta, por sua vez, perguntou o que aconteceu em seguida. Erzeta suspirou pesadamente e disse que aparentemente ele ainda não havia entendido nada, e se perguntou por que a garota estava tão chateada, já que não era tão ruim assim. A garota se virou para ela e disse que não sabia, mas que esse homem certamente não era quem ele dizia ser. Ela abriu o zíper atrás de si e disse que ia se trocar e que depois lhe contariam tudo com mais detalhes. Ela abriu o zíper atrás de si e disse que ia se trocar e que depois lhe contariam tudo com mais detalhes. Por um tempo, ela tentou tirar o vestido, mas não conseguiu. Quando a patroa viu isso, ofereceu-se para ajudá-la. A garota ficou envergonhada, mas agradeceu mesmo assim. Ela abriu o zíper do vestido e lhe disse para ir em frente. A garota disse que apesar de seu status, ele estava se comportando de forma repugnante. Erzeta continuou a ajudá-la com o vestido e disse que, na verdade, ela o havia imaginado de forma bem diferente. Sua amiga continuou e disse que a aparência dele deixava muito a desejar, e ela não entendia como ele ousava vir ao encontro da duquesa com uma roupa tão horrível. Farme, que já havia tirado o vestido de alívio, exalou e disse que se não fosse pela roupa dele, ela nem teria pensado que ele era um marquês. Mas ela também disse à patroa que não se preocupasse com isso, porque ele também não estava muito interessado em se casar, então tudo ficaria bem. Por algum tempo a moça ficou em silêncio. Então a patroa se virou para ela e a agradeceu novamente por ter honrado seu pedido. Erzeta disse com um sorriso que havia feito um bom trabalho naquele dia, então poderia descansar e fazer suas próprias coisas pelo resto do tempo. Farme ficou muito surpresa ao ouvir isso e se perguntou se a madame estava realmente de acordo com isso. Mas a garota respondeu que não, de forma alguma. E se precisasse de alguma ajuda, ela ligaria para outra pessoa. Pois a garota, mais do que qualquer outra pessoa, merecia férias. Uma fazenda sem pensar muito, imediatamente trocou de roupa e correu para uma pequena cabana que ficava nas profundezas da floresta. Ela também levou consigo uma pequena cesta com várias coisas. A garota, assim que abriu a porta, imediatamente se voltou para Hânio. Ele era seu irmão mais novo, e ela disse com um sorriso que sua irmãzinha já havia retornado. O menino, que estava sentado em um pequeno sofá perto da janela lendo um livro, olhou para ela imediatamente, pois estava surpreso por vê-la tão cedo. A moça, por sua vez, levou a cesta para a cozinha e perguntou se havia acontecido alguma coisa enquanto ela estava fora, e perguntou o que ele estava fazendo durante todo esse tempo. Rono fez um gesto dizendo que estava lendo um livro. A moça o entendeu perfeitamente, aproximou-se dele e o abraçou, dizendo que ele estava fazendo um ótimo trabalho. O garoto sorriu de volta para ela. Ele estava realmente feliz por sua irmã ter voltado muito mais cedo do que o normal. De fato, Hânio é seu único irmão. Além dele, ela não tem outra família. No entanto, apesar de serem irmãos, as semelhanças entre eles são apenas a cor dos olhos. Ambos têm olhos verdes brilhantes, cor de esmeralda. E tudo isso porque, mesmo sendo uma criança muito pequena, quando Farme ia ao mercado, ela só conseguia ganhar dinheiro lá. O dono lhe dava algumas moedas, dizendo que era seu salário do dia. A menina olhou para ele e ficou muito chateada. Farme se virou para o dono e perguntou se ele poderia lhe dar um pouco mais, já que seu irmão mais novo não comia nada há muito tempo e ela precisava comer pelo menos alguma coisa. Mas o homem apenas riu e perguntou se ela havia decidido se tornar uma mendiga, mas isso não funcionaria com ele. Ele também não entendia por que a garota estava se incomodando com ele. Esse garoto não era dela. Eles não eram parentes de sangue. A garota não sabia o que dizer a ele então, porque ela era muito jovem, mas já sabia a verdade que eles tinham mães diferentes. Elas eram muito jovens para sobreviver no dia a dia das favelas, mas um dia a menina, andando pelo mercado, ouviu alguém falando. Eram duas senhoras que estavam perto do quadro de avisos, e uma delas disse que a senhora estava coletando histórias sobre tempos passados. É uma desconhecida, e também disse que muitos dizem que para quem lhe contar uma história sobre fadas ou feiticeiros, ela amontoará um saco dourado de moedas. Uma das garotas perguntou à outra se ela poderia lhe dar uma recompensa se fizesse alguma mágica na frente de seu rosto, mas a amiga apenas riu e se perguntou se conseguiria fazer isso. Farme, por sua vez, pensou no fato de que se pudesse mostrar à sua mestra sua mágica, ela poderia recompensá-la com certeza e certamente não precisaria do dinheiro.
No entanto, a garota rapidamente afastou esses pensamentos, sem saber por que estava pensando nisso, porque ela não deveria ter permissão para mostrar magia como ele foi pego, porque se ela fosse pega, dificilmente ficaria viva. As pessoas não gostam de ver o que não podem fazer ou entender, mas mesmo assim ela não tinha tanto dinheiro para alimentar a si mesma e a seu irmão. Logo, ela voltou para ele e lhe disse que compraria algo para ele comer naquele dia, mas que ele teria de esperar até a hora do jantar e então estaria satisfeito. O menino ainda era muito pequeno, mas ainda entendia tudo perfeitamente. Então provavelmente esses gestos mostraram à irmã que estava tudo bem e que ele poderia esperar. Fazenda. Quando o deixou, ela percebeu que não poderia continuar assim. Então, mesmo assim, decidiu ir até lá e descobrir o que estava acontecendo. Ela pensou no fato de que talvez a senhora nem a considerasse uma bruxa e a pouparia. E se a magia dela realmente agradasse a senhora, ela poderia ganhar muito dinheiro. Com esse dinheiro, eles poderiam comprar muita comida e roupas quentes. E em seu tempo livre, ela pode até cortar lenha para o inverno. A garota estava muito entusiasmada. Assim, quando chegou à mansão, ela pensou no fato de que se tivesse sucesso, ela e seu irmão poderiam passar o inverno no calor. Então, imediatamente, Farm foi falar com sua senhora. Ela estava parada perto da entrada e, de cabeça baixa, disse que tinha ouvido falar que ela se interessava por magia e fadas. Erzeta, que estava ocupada com alguns papéis, imediatamente viu a garota e lhe disse para entrar. Como ela estava aqui naquela ocasião, a garota estava falando sério. Ela se aproximou de sua senhora e se sentou na cadeira à sua frente. A duquesa, por sua vez, disse que geralmente as pessoas que a procuram são mais velhas e que, como uma criança como ela, a garota a veria pela primeira vez. Ela sorriu e perguntou à menina o que ela iria lhe dizer. Farm estava um pouco tímida e sem saber o que fazer, então ficou em silêncio por um tempo. Então, ela disse que tinha poderes extraordinários e que podia usar magia. Quando Erzeta ouviu isso, não conseguia acreditar que ela realmente podia fazer isso. Eles ficaram em silêncio por um tempo. A garota pensou por um momento e depois riu, perguntando se ela havia decidido mostrar sua magia imediatamente. Farm, por sua vez, abaixou a cabeça e não disse nada. Então a senhora disse que não a aconselhava a brincar com ela para conseguir dinheiro. Então ela a aconselhou a parar agora mesmo, pois estava cansada de ouvir todas essas invenções dia após dia. A moça começou a se preocupar. Fechou as mãos em punhos e se perguntou como ela poderia enganá-la dessa forma. E se perguntou se a senhora lhe daria pelo menos uma oportunidade de mostrar sua magia. Erzeta se acalmou um pouco e disse que poderia tentar provar a ela que, afinal, ela tinha magia. A garota levantou a cabeça e pensou que o principal era não se preocupar e fazer tudo como sempre. Ela começou a girar as mãos na parte superior e se moveu assim, e ao seu redor, nesse momento, começaram a aparecer bolas brilhantes multicoloridas. A energia era tão forte que até os papéis que estavam sobre a mesa à frente deles começaram a se deslocar para os lados por causa do vento. Quando a madame viu isso, ficou muito surpresa e, depois de se afastar por um tempo, não percebeu o quanto a magia se tornou mais poderosa. E todos aqueles papéis voaram diretamente em sua direção, junto com um enorme vento de energia. Depois disso, eles ficaram em silêncio por um tempo. Então Erzeta olhou para a garota e se perguntou se ela havia causado o vento. Ela se perguntou se isso era possível, porque as janelas da sala estavam completamente fechadas e as portas estavam trancadas, portanto não deveria haver nem mesmo uma corrente de ar. Farma estava convencida e disse que fez com que pedaços de luz flutuando no ar se movessem e que somente ela podia ver. Dessa forma, eles provocaram uma grande liberação de energia e, portanto, foram capazes de causar esse vento. Erzeta ficou incrivelmente surpresa e ainda não conseguia acreditar que tudo aquilo era real. Então ela perguntou à garota se ela podia fazer outros tipos de magia. Ela ficou um pouco envergonhada, mas disse que ainda podia fazer outras coisas. A patroa então lhe disse para mostrar tudo o que ela podia fazer. Farm ficou um pouco surpresa, mas começou a mostrar cada uma de suas habilidades gradualmente. No início foi a água, depois o fogo. A patroa, que estava observando tudo isso, percebeu que a magia dessa garota era o que ela estava esperando durante todo esse tempo. Era magia de verdade, e não alguns truques de pessoas que só queriam dinheiro. Quando a garota mostrou todas as suas habilidades, Roseta foi até sua estante, pensando no fato de que seus pedaços de luz geravam magia, e ela definitivamente havia lido sobre isso em um dos livros sobre o estudo de tais propriedades mágicas.
Quando encontrou o livro certo, ela percebeu que, como esperado, a garota não estava vendo apenas pedaços de luz, mas o que era a essência da própria natureza. É a manipulação de tais propriedades que é chamada de magia. O mesmo confirma a hipótese na qual a garota baseou sua pesquisa. Finalmente seu trabalho estava começando a produzir alguns resultados, então Erzeta pensou que não havia como perder essa criança. Ela era única, mas a garota olhou para essa pobre criança e se perguntou como poderia mantê-la na propriedade perto dela. O que ela teria a oferecer? E agora, 5 anos após a cerimônia de maioridade, as senhoras são as melhores amigas. Durante todo esse tempo, a fazenda viveu em sua propriedade. Quando a festa terminou, a garota ajudou a tirar o vestido e a desfazer as tranças. Ela suspirou pesadamente e disse que lamentava ter de esconder tanta beleza. Farma levantou a cabeça e disse que o mundo inteiro deveria saber que os rumores sobre a beleza de Lady Urzeta não eram exagerados e que ela era realmente bonita. A senhora ficou satisfeita ao ouvir essas palavras, mas começou a colocar o tecido transparente em sua cabeça e disse que não havia como fazer isso sem um véu. Ela poderia dar de cara com o Marquês de Lovanto, mas piscou para a amiga e disse que deveria ir descansar mesmo assim, porque não podia permitir que ela também o encontrasse. Farmia obedeceu à sua dona e decidiu voltar para sua pequena toca para descansar. Ela pensou em como havia ficado ainda mais cansada durante o dia, mas naquele momento alguém começou a chamar pela garota. Ela imediatamente abriu a porta e, virando-se para Leia, a outra assistente, perguntou o que ela precisava em uma hora tão tardia. Leia estava radiante de felicidade e disse que eles teriam uma vantagem. Sua Excelência disse que lhes daria a comida e a bebida que sobraram do banquete. Ela perguntou a Farma se ela viria e também disse que não se sentiria ofendida se a garota não se apresentasse na festa. Ela perguntou a Farma se ela viria e também disse que não se ofenderia se ela não fosse à festa. A garota disse que iria descansar em casa por um tempo, mas, de repente, seu irmão se aproximou e disse para ela trocar de roupa e não deixar de ir. Ele até lhe trouxe uma roupa nova. Então ela suspirou pesadamente e disse sorrindo que ele também era a favor da ideia. Ao ver a roupa que o rapaz estava segurando, ela se perguntou se esse vestido não pertencia a Lady ou ao Zed, pois ela certamente já o tinha visto em sua posse. Farma pegou a roupa em suas mãos e disse que era verdade, mas que ela havia dado de aniversário, portanto pertencia a ela agora. Leia ficou muito surpresa e, acima de tudo, não entendia como, mesmo com essa roupa, ela não queria ir a uma festa tão legal. A garota riu e disse que, já que ela estava convidando, ela iria. Quando a porta se fechou, Farma suspirou pesadamente e pensou no fato de que fulano e cicrano iriam até lá para tocar algo para a alma. De fato, não muito longe da garota estava seu instrumento musical, que ela sabia tocar muito bem. Já havia se passado algum tempo desde então, e Farma finalmente fez as malas e chegou ao lugar certo que sua amiga havia lhe dito para ir. Já estava escuro lá fora, e ela olhou ao redor e percebeu que a entrada nesse jardim era proibida para os empregados, mas levaria muito tempo para contorná-lo, e ela não podia desperdiçá-lo. A garota começou a escalar as grades, pensando que passaria rapidamente e ninguém perceberia. Afinal de contas, ela já estava atrasada. Mas quando estava prestes a avançar, ela acidentalmente não viu o homem que estava à sua frente e bateu com o rosto inteiro nele. A garota deu alguns passos para trás e imediatamente começou a se desculpar com ele. Mas de repente, porque tudo estava acontecendo muito rápido, ela não teve tempo de mover os pés e acidentalmente torceu um deles. Mas o estranho, que tinha acabado de se virar naquele momento, conseguiu reagir a tempo de pegá-la e perguntou se ela estava bem e se tinha se machucado. A garota rapidamente se afastou dele e ficou muito desconfiada, pois ele lhe parecia bastante familiar, então ela imediatamente se perguntou quem ele era. O homem imediatamente se desculpou por ter se apresentado tão tarde, mas depois, fazendo uma reverência, disse que era o registrador do Revan, e afinal, eles a haviam visto no dia anterior. Quando a garota ouviu isso, ficou imediatamente muito assustada e não disse nada. Ela percebeu que agora poderia estar sendo exposta. O homem, por sua vez, disse que gostaria muito de repetir o último encontro e quando ela ouviu isso, ficou tão surpresa que deixou cair um instrumento musical no chão. Farma estava em pânico. Ela agarrou sua cabeça e não sabia o que fazer ou o que tudo aquilo significava, mas então ela supôs que ele provavelmente não fazia ideia de nada. Portanto, ela deveria continuar fazendo seu papel. Então o homem, depois de algum tempo em silêncio, disse que era muito indelicado da parte dele bloquear o caminho da senhora no meio da noite.
Quando ela ouviu essas palavras, pôde exalar de alívio. No entanto, ele também disse que ela havia deixado a cerimônia tão cedo que ele não teve a chance de vê-la, então foi muito bom que eles pudessem se encontrar nessa propriedade. Ele pegou seu instrumento musical e o entregou à garota, imaginando se ela o deixaria dizer apenas algumas palavras, pois não demoraria muito, mas ele realmente precisava dizê-las. Farmi ainda estava hesitante. Na verdade, ela não queria falar com ele mais do que qualquer outra coisa. Afinal de contas, ela pensou no fato de que ele poderia expô-la, por isso não respondeu. Mas ele se curvou novamente e disse que gostaria de começar se desculpando sinceramente pela última vez que conversaram. Seu comportamento naquela ocasião havia realmente deixado muito a desejar. A garota sorriu para ele, mas ela mesma não entendia o que estava acontecendo com ele. Ela agora estava muito desconfortável com a situação. Ela nem mesmo entendia por que ele subitamente decidirá tocar no assunto. Ela nem sabia por que ele estava tocando no assunto. Eles ficaram em silêncio por algum tempo. Então, o guarda florestal se aproximou da garota e disse que precisava confessar que estava muito enganado a respeito dela. Ele também se desculpou novamente por sua insistência, mas ainda devia algo a ela. De repente, sua determinação pareceu evaporar em algum lugar, e ele abaixou a cabeça e disse que não conseguia explicar o motivo desses sentimentos. Mas ele tinha uma simpatia genuína por ela e não podia fazer nada a respeito. Portanto, ele realmente quer que a garota saiba que sua vontade não depende do relacionamento de suas famílias. Farmi, ao ouvir isso, ficou chocada. Ela não sabia como reagir a esse tipo de palavras e declarações. O homem, por sua vez, estendeu a mão para ela e perguntou se ela permitiria que ele beijasse sua mão como sinal de respeito e confirmação de todas as suas palavras. A moça permitiu que ele o fizesse. E antes que ele beijasse sua mão, o homem disse que estava fazendo isso para o bem do mundo e de sua prosperidade. E depois de tudo o que aconteceu, ele lhe desejou uma boa noite e simplesmente desapareceu na escuridão do belo jardim. A garota, que ficou sozinha, olhou para o lado com surpresa, sem perceber o que havia acontecido. Ela continuou ali por mais algum tempo, mas logo percebeu que estava atrasada para o evento. Ainda assim, durante toda a noite, ela só conseguia pensar no que havia acontecido. Ela tocava músicas alegres, mas seus pensamentos ainda estavam naquele jardim. Depois de mais uma pequena quantidade de músicas, ela foi até o bar e pegou uma taça de vinho, sem entender como ele ousava dizer a uma senhora como se sentia. Farmi desviou o olhar para algum lugar ao lado e não conseguia acreditar que ele realmente sentia o mesmo por ela, como cavalariço, e não pelo Vison Weaver Malby, e que o relacionamento deles era conhecido no mundo todo. Nino olha para ela como se não existisse mais ninguém além da garota, e naquele momento, ela começou a imaginar esse homem olhando para ela com o mesmo olhar amoroso. Mas a garota rapidamente afastou todos esses pensamentos de si mesma, sem entender como poderia sequer pensar nisso. Então ela começou a culpar esse marqueteiro por todos os seus problemas, porque ele a impedia de viver uma vida tranquila. Logo depois de tudo o que aconteceu, Angela voltou à mansão, abriu a porta da varanda e olhou para a distância, sentindo o ar fresco da noite de que tanto gostava. O rapaz pensou em voltar no dia seguinte, e o encontro com a garota acabou se arrastando. Na verdade, o rapaz realmente desejou que o Visconde não tivesse interferido naquele caso. Afinal, se ele tivesse interferido, tudo seria completamente diferente agora. Na verdade, quando eles estavam prestes a colocar o plano em ação, alguém bateu no quarto deles e disse que estavam entrando. Ângelo e o Rigori ficaram imediatamente alertas, sem entender quem poderia ser ou para que servia. Então o mestre voltou a olhar para seu assistente, que estava totalmente vestido em seu estilo, e suas roupas também eram totalmente suas. Então ele lhe disse para se esconder rapidamente. Ângelo, ao ouvir isso, ficou muito surpreso. Ele não entendeu porque o mestre lhe disse para se esconder, mas o empurrou para debaixo da cama, dizendo que se fossem pegos, não se casariam. Eles seriam enviados para a guerra, e não queria ir para a guerra. Ele também disse que por causa do cara, não teve tempo nem de trocar de roupa, então a pessoa que entrasse poderia suspeitar de algo. Ele correu imediatamente para sua mesa. Então a porta se abriu e o homem perguntou se ele estava realmente aqui. Rajeri lhe lançou um olhar irritado e disse que na verdade não o havia autorizado a entrar, mas que o homem era o secretário do duque. Ele era o Visconde Morade, sorriu e disse que não o havia proibido de entrar. Então ele entrou. Rajeri riu de repente e disse que seu senso de humor ainda era excelente. Ele perguntou por que ele tinha vindo vê-lo e também disse que o homem poderia se sentar em vez de ficar em pé no corredor. O Visconde também riu nervosamente e agradeceu o elogio.
Depois disso, ele se aproximou e se sentou em frente ao rapaz. O próprio rapaz estava muito cauteloso, pois não sabia como uma pessoa tão importante o procurou, e obviamente sabia que não era à toa. Afinal de contas, esse visconde é leal a seu pai, portanto não pode relaxar de forma alguma. De repente, o homem olhou para o rapaz e perguntou com uma voz séria como tinha sido o encontro dele com a Lady Soul. Quando Rogeri ouviu isso, ele ficou imediatamente desconfiado, mas tentou se tranquilizar e disse que estava tudo bem. Os rumores eram de fato verdadeiros. O visconde ficou surpreso, suspirou e disse que parecia que ele tinha conseguido derramar todo o chá sobre si mesmo durante esse breve encontro. Ele ficou muito surpreso e se perguntou do que ele estava falando. Mas então o homem disse que havia trocado de roupa tão rapidamente, então ele presumiu que sim. O visconde também disse que o tinha visto no corredor com as mesmas roupas, mas que agora ele estava usando roupas completamente diferentes. De repente, ele riu e disse que parecia que ele não era mais do que um palhaço para ele, e isso magoou. Rogeri manteve a calma. Ele abaixou a cabeça e disse que não sabia do que o homem estava falando. De qualquer forma, ele achava que não tinha nada a ver com isso. O visconde deixou que essas palavras passassem por seus ouvidos, voltando-se para Sua Alteza, perguntou se ele realmente achava que todos ao seu redor eram tolos cegos. Sua voz era calma e séria, e ele disse que, embora o conhecesse como uma criança ranzinza, ainda não conseguia entender sua linha de pensamento. Ele se perguntou, batendo a mão na mesa, como era possível enviar um criado em seu lugar para uma reunião tão crucial em sua vida. Ainda bem que o homem o estava seguindo, ou teria sido muito ruim. De repente, Rogeri também ficou muito sério e se perguntou se ele sabia disso o tempo todo. Mesmo assim, isso não o impediu. O cara realmente não entendia sua posição. O visconde, por sua vez, sorriu presunçosamente e pediu que ele prometesse que se casaria com ela. Afinal, se ele se recusar, ele contará tudo ao duque, então o rapaz não tem escolha. Afinal, se o duque descobrir sobre isso só vai piorar. Regari estava incrivelmente irritado. Ele olhou para o rosto do secretário e se perguntou como ele ousava ameaçá-lo. O homem começou a se levantar, dizendo que não importava o quanto ele tentasse assustá-lo, ele continuaria sendo motivo de piada para sempre aos seus olhos. Ao dizer essas palavras, ele até sorriu. Ele começou a caminhar em direção à saída e disse que o homem só precisava consentir com o casamento. De qualquer forma, ele poderia se divorciar a qualquer momento. Por isso, ele não entendia por que tinha que ser tão teimoso em primeiro lugar. Rogeri já estava incrivelmente irritado. Ele se perguntava por que todos eles queriam tanto isso, e não entendia o que isso lhes traria de bom. Ele também perguntou ao visconde se o secretário do duque não tinha outras tarefas mais importantes. Mas antes de sair, o homem se virou, sorriu e disse que aparentemente ele não o havia entendido muito bem, então decidiu esclarecer tudo mais uma vez. O homem disse que tinha vindo encontrar o Duque Sol secretamente, e se o homem ainda não tinha percebido, ele lamentava que a informação estivesse demorando tanto para chegar até ele. Quando Bacon terminou de dizer suas palavras, ele saiu e fechou a porta atrás de si. Rogeri ficou em silêncio por um tempo e depois se virou para Ângelo e disse que ele poderia sair. Guy corrigiu os óculos ao sair debaixo da cama e disse que havia cumprido sua tarefa e perguntou se poderia lhe pedir um favor, conforme haviam combinado. Rogeri suspirou pesadamente e disse que poderia falar. Naquele momento, ele pensou que provavelmente pediria muitas moedas de ouro, assim como todos os outros. No entanto, Ângelo pediu ao cavalheiro com toda a seriedade que o tornasse um homem livre. Quando o homem ouviu esse pedido, ficou muito surpreso e perguntou o que ele queria dizer com isso. Então o homem explicou que, por pertencer à sua família, ele não tinha permissão para deixar a região ou encontrar outro emprego sem a permissão do senhor. Por isso, ele pediu do fundo do coração que Rogeri o libertasse. O homem, ao ouvir esse pedido, ficou incrivelmente surpreso, pois durante todo esse tempo ele havia pensado que esse homem era um empregado contratado que poderia ir embora a qualquer momento. Ele também não entendia o que significava o fato de Ângelo pertencer à sua família, ou quem era esse homem. E o mais importante, para que sua família precisava dele, que ainda não o havia dispensado, porque muitas pessoas como ele fazem bem o seu trabalho. O homem ponderou sobre seu pedido por um tempo. Depois, disse que não seria tão fácil quanto ele pensava. Ângela ficou surpresa ao ouvir isso. Rogeri explicou sua posição pelo fato de que, afinal, ele não era o responsável pelo lugar. Ele não podia tomar tais decisões sozinho, especialmente sem o consentimento de seu pai. Mas o homem perguntou com desespero em sua voz se as coisas mudariam algum dia. Mas o homem suspirou pesadamente e perguntou quando isso aconteceria.
E apesar de ter prometido dar a ele tudo o que ele queria, infelizmente não poderia cumpri-la. Quando Ângelo soube de tudo isso, ficou muito irritado. Correu até o senhor, agarrou-o pela camisa e disse que havia prometido que atenderia a absolutamente qualquer pedido. E agora ele disse que não poderia fazer isso, embora tivesse um status influente e fosse membro dessa família. Ruggieri ficou muito surpreso. Ele olhou para o escravo sem saber o que estava fazendo e pensou que ele estava louco. Afinal, Ruggieri o empurrou com tanta força que seus óculos chegaram a cair, mas felizmente não se quebraram. O rapaz começou a ajustar suas roupas e se perguntou se havia esquecido completamente com quem estava falando, já que havia tomado tanta liberdade. Mas naquele momento, ele olhou para o homem e começou a perceber algo. Embora o Visconde tivesse falado em divórcio, isso era completamente impossível. Seu pai jamais concordaria com isso, pois desonraria a reputação da família. Nesse caso, o rapaz só precisa obtê-lo da família da noiva. Se a própria moça decidir se divorciar ou não quiser se casar, provavelmente tudo correrá muito bem. Ruggieri voltou-se para o servo e perguntou se ele sabia que seria executado por um comportamento tão terrível e que não precisaria realizar seus desejos nem se preocupar com o fato de seu pai descobrir a fraude. Ângelo. Não houve resposta para isso. Ele ficou sentado em silêncio por um tempo, cabeça baixa, percebendo quanto sua situação havia piorado. Então o cavalheiro se aproximou dele e lhe disse que não era realmente um homem tão cruel. Então ele lhe ofereceu um acordo. O homem já havia adivinhado qual seria o seu pedido, mas assim que ele disse sua suposição, o homem se aproximou ainda mais dele. Ruggieri se rebaixou ao seu nível e lhe disse para seduzir a princesa e convencê-la a desistir do noivado. Ele poderia até mesmo espalhar rumores maldosos sobre ela, para garantir que o casamento não aconteça. Ele, sorrindo, também disse que o rapaz Vitya já a conhece, portanto não deve haver problemas. E se ele falhasse, definitivamente não receberia nada. Mas se conseguisse, com certeza faria todo o possível para libertá-lo dessa escravidão. Ângelo, ao ouvir esse pedido, ele hesitou por um tempo, mas depois disse que o entendia e percebeu que ele não tinha saída. Era frustrante ter mais problemas acumulados em sua cabeça, e ele não sabia como um homem tão inteligente podia ter pensamentos tão estúpidos em sua cabeça. Quando ele encontrou a senhora no jardim, notou que sem aquele véu horrível que cobria todo o rosto dela, ela parecia muito melhor do que ele pensava. O homem não tinha a menor ideia de onde toda essa situação poderia levar no final. No entanto, ele precisava se apaixonar por ela para se tornar um homem livre e não ficar preso a essa família horrível de forma alguma. A essa mesma hora da manhã, a duquesa da família Sola, Milena, foi a um chá com sua filha para discutir alguns negócios. Ela disse que recebeu uma carta positiva da família Levan sobre seu último encontro, e que não iria fazer rodeios, então disse que tinha que se casar com esse homem, e que isso não era negociável. E Erzeta ficou muito indignada quando ouviu isso. Ela estava prestes a se opor, mas sua mãe a interrompeu, dizendo que seu pai estava planejando um projeto de engenharia civil para conectar o lago Ishiko ao oceano. E se der certo, eles poderão comercializar o continente sul de forma totalmente legal. Eles querem obter investimentos das nações aliadas para esse projeto enorme e ambicioso. No entanto, o canal passaria por um rio localizado no Ducado de Luanda. Quando Erzeta ouviu isso, ela disse que o resultado era que eles precisavam que os dois países vizinhos estivessem em condições próximas. Só assim esse plano funcionaria. Mamãe abaixou a cabeça e disse que tudo estava correto. Entretanto, o principal problema era sua irmã mais nova, Veeza. O destino dessa garota já está traçado. Ela encontrará um bom parceiro e viverá como muitas outras mulheres. Mas Erzeta, como a filha mais velha, deve se casar primeiro, de acordo com seu pai. Milena, tomando um gole de chá, disse que se ela estava tão desgostosa com a ideia, poderia simplesmente ser paciente até o final do projeto. Depois disso, ela definitivamente se divorciará. Ela dá sua palavra à sua mãe, que é muito direta, prometendo que de fato faria isso para o bem-estar do ponto. Erzeta disse à mãe que a entendia perfeitamente e assim, no final da primavera, a senhora e a marquesa trocaram os papéis do noivado. Quando o anel já estava em posse da moça, a senhora sugeriu que o fazendeiro o experimentasse novamente, pois tinha certeza de que ele não se importaria. Mas ela imediatamente começou a se recusar e disse que não poderia fazer isso, pois era um presente de casamento. A moça fechou a caixa e disse-lhe que não se preocupasse, porque eles só estão interessados em ganhos políticos, então não há problema algum nisso. Farm seguiu a senhora que estava se afastando e se perguntou se ela realmente pensava assim.
Erzeta sorriu e disse que se os sentimentos dele fossem sinceros, ele definitivamente não teria entrado em contato com ela por escrito. Portanto, ela tinha certeza de que ele não se importava nem um pouco com ela. Portanto, não havia necessidade de se preocupar com isso. A própria garota estava muito ansiosa, pois nunca havia contado à sua senhora sobre o dia em que ela e ele se encontraram no jardim, e ele havia confessado seus sentimentos sinceros a ela. No entanto, se eles não se encontrarem até o divórcio, não haverá problema. Isso significa que Rajeri soube imediatamente do projeto. Por isso, ele se apressou em consertar toda a situação, confessando seus sentimentos e intenções sinceros. Farmea pensou no fato de que, nesse caso, ela não precisaria mais vê-lo, e a amante não teria que suportar esse casamento por muito tempo. Assim que o projeto terminasse, elas ficariam separadas como se nem se conhecessem. Erzeta caminhou em direção à saída e disse à amiga que deveriam ir embora, pois a missa começaria muito em breve e elas ainda não tinham feito as malas. Farmea seguiu e pensou em como era incrivelmente bom que as coisas finalmente tivessem se resolvido dessa forma. Ela estava feliz que o plano delas tivesse dado certo e que elas não precisassem mais se esforçar muito. Logo as meninas fizeram as malas e foram para a igreja. O padre disse que estava feliz por ver que a sábia e bondosa senhora estava bem. Erzeta agradeceu a ele e disse que tudo era graças às suas orações, e se ele não estivesse ocupado, ela perguntou se ele poderia lhe dar um tempinho. O homem disse que infelizmente teria que cancelar. Afinal de contas, ele já tinha uma reunião marcada para aquele dia. Quando a moça ouviu isso, ficou muito surpresa e perguntou com quem ele estava indo se encontrar. O padre riu e disse que esse seria o primeiro encontro deles, pois só haviam se comunicado antes por cartas. No entanto, ele é um acadêmico com amplo conhecimento. Quando Erzeta ouviu isso, ficou muito feliz e se perguntou se ele era uma pessoa tão interessante para conversar, já que até seu professor o reconheceu. O homem riu novamente e perguntou se ela queria conhecê-lo. A garota respondeu que é claro que queria conhecê-lo. A garota respondeu que é claro que ela queria conhecer uma pessoa tão interessante e misteriosa, então ele se ofereceu para isso. Quando a noite chegou e o sol começou a se pôr abaixo do horizonte, Erzeta sentou-se em sua mansão, mas ela não saiu da janela nem por um instante. Ela se perguntou o quanto esse homem era inteligente, já que ele havia sido elogiado até mesmo pelo mestre Bados, e estava ansiosa para conversar com ele pessoalmente. Farme, que ainda estava bordando algo, olhou para a senhora e percebeu que, a julgar pela expressão facial dela, as palavras de seu professor a haviam inspirado muito e, afinal, ela era a estudiosa mais diligente do mundo. Portanto, era uma grande honra para ela conversar com alguém como ela. Então, de repente, a garota começou a olhar ativamente pela janela e disse que ele já estava perto do portão. Ela também pediu à amiga que se apressasse e olhasse para ele pelo menos de longe. Farme desceu imediatamente, pois a garota também havia pedido que ela o encontrasse e o levasse para seu quarto. Ela caminhou animada em direção ao portão, pensando que era muito bom que a patroa estivesse finalmente de bom humor. Mas a garota parou de repente, sem perceber quem estava falando com os guardas no portão. Ela decidiu dar uma olhada mais de perto antes de se aproximar. O rosto do homem era muito familiar, mas a garota não conseguia descobrir onde o tinha visto antes. E depois de alguns minutos olhando para ele, ela finalmente se lembrou. No portão estava Rajeri Levante, o marido de Erzeta. A garota imediatamente se virou e começou a caminhar de volta para a mansão, pensando que isso simplesmente não podia acontecer. Todas as fazendas começaram a correr com toda a velocidade, sem perceber por que ele estava ali. Ela tinha que contar à sua senhora o que havia acontecido o mais rápido possível. Assim, logo que entrou e abriu as portas, ela disse que não era a pessoa que a senhora esperava. Era Rajeri, que tinha vindo fingindo ser um estudioso da igreja. Erzeta, que já estava se preparando para a reunião e servindo chá, olhou para ela com surpresa e se perguntou por que ele havia chegado de repente. A garota estava muito cansada enquanto corria, pois tudo estava acontecendo muito rápido para que ela tivesse tempo e gaguejava. Disse que não sabia por que ele havia chegado, mas que certamente o expulsariam dali. A garota, por sua vez, virou-se e disse que não via ninguém no portão e se perguntava para onde ele tinha ido. Farme, ao ouvir isso, entrou em pânico imediatamente. Ela percebeu que isso significava que os guardas o haviam conduzido e que ele já estava nos terrenos do castelo, mas nem teve tempo de concluir seu pensamento quando, de repente, bateram à porta de seu quarto. Ele se virou para a senhora, perguntando se ela poderia entrar, e disse que o professor idiota deveria tê-la avisado que ele estava chegando. A menina, ao ouvir essas palavras, ficou muito assustada. Ela pensou que se a marquise encontrasse a verdadeira Erzete, seria terrível.
Mas, naquele momento, a porta se abriu e um homem entrou na sala. Ele olhou para a senhora Erzeta e se desculpou, dizendo que a porta estava aberta e que ele havia decidido entrar sem permissão. Ele viu a moça e disse que ela estava aqui todo esse tempo. Ele também pediu desculpas por ter sido tão rude. Ele simplesmente não ouviu sua resposta. Erzeta cobriu a boca com as mãos para não emitir nenhum som. Ela pensou consigo mesma que eles quase haviam sido expostos, pois era de fato Rajeri. De repente, Farma ficou muito séria e disse que, embora ela não tivesse respondido, ele não tinha o direito de entrar no quarto dela. A garota não disse nada sobre isso. Ela estava muito preocupada com a possibilidade de eles serem descobertos e verem alguém atrás deles. Higori suspirou pesadamente e disse com um sorriso que consideraria o silêncio dela como consentimento. Ele se virou e disse que era uma honra conhecê-la, já que ele era um grande fã de livros antigos. Ele se curvou para ela novamente e disse que seu nome era Hélio, em geral. Quando a garota ouviu isso, ficou muito surpresa e não entendeu por que ele disse aquilo. Farm se perguntou quem ele queria enganar em primeiro lugar, já que ela o conhecia por outro nome. E ela mesma não sabia qual era a piada. Quando o homem ouviu isso, ficou imediatamente muito feliz e disse que ela não o havia esquecido e que ele estava honrado. A moça se perguntou se ele estava realmente admitindo que não era um acadêmico com o nome Hélio e perguntou se ele sabia que ao usar um nome falso, o castelo estava cometendo um crime grave, ou se era melhor chamar os guardas para que o escoltassem para fora. O homem perguntou se o fato de querer ver seu cônjuge legítimo era um crime. Farm, ao ouvir isso, ficou muito surpresa e não entendeu o que ele estava dizendo, mas o homem, vendo a surpresa dela, perguntou por que ela reagiu daquela maneira. Como eles já haviam trocado as alianças, Erzeta continuou a cobrir a boca com as mãos, enquanto ela mesma não percebia que isso estava acontecendo entre eles. Ela até se sentiu envergonhada por estar ouvindo tudo isso. De repente, ele começou a olhar atentamente para a mão dela, e suspirou pesadamente, dizendo que podia ver que ela não estava muito interessada nisso. Farm imediatamente disse, apertando a mão, que a havia tirado porque estava com medo de perder um presente tão valioso, mas depois se lembrou de que na verdade estava brava com ele. Então ela começou a gritar novamente e disse que ele havia invadido seu quarto de qualquer maneira com o nome de outra pessoa, e queria saber se ele tinha alguma coisa a ver com o professor. Ruggieri disse que não sabia de nada, mas mesmo assim, apesar de ela não estar muito feliz em vê-lo, ele não estava se importando. Mas só o fato de poder ouvir a bela voz dela já o faz um homem incrivelmente feliz. Além do bem-estar dela, Farm olhou para a mão dele naquele momento e notou o anel que estava em seu dedo anelar. Ela se lembrou imediatamente que a senhora Erzeta tinha um igual. Ela percebeu que eram de fato as alianças de casamento deles e abaixou a cabeça, pois se sentiu um pouco desconfortável. O homem se perguntou se ela era realmente tão contra ele. A forma respondeu que não era bem assim, mas ele teve que concordar que ela não podia formar uma opinião sobre uma pessoa em um único encontro. Mas, de repente, o homem disse que eles haviam se visto 2 vezes. Mas a moça ainda respondeu que isso não importava. Ela não via motivo para vir à sua mansão tão de repente, sem avisar ninguém. E também com um nome falso. Rajeri lançou um olhar de pena e se perguntou se ela estava pedindo que ele explicasse como seu coração havia tomado conta de sua mente. Mas a garota suspirou pesadamente e disse que ele não conseguia encantá-la com suas palavras bonitas e elevadas. Ela acenou com a mão e disse que se ele estava com medo de que ela rompesse o noivado, não precisava se preocupar, pois eles estavam ligados por objetivos comuns. Quando o homem ouviu isso, ficou em silêncio por um tempo e depois perguntou-se, quando todos os objetivos fossem alcançados, ela simplesmente o pediria em casamento. Farm, ao ouvir essa frase, ficou muito confusa. Ela não sabia como ele sabia disso, mas tinha que se defender. Então ela se virou e disse que se ele não tinha mais nada a dizer, deveria ir embora, pois estava esperando um acadêmico naquele dia. O homem ficou parado e disse que se ela quisesse poderia falar com ele também. A garota imediatamente se virou na direção dele, perguntando-se o que ele queria dizer. Então Rajeri riu e disse que ele não teria conseguido enganar o sacerdote a menos que fosse muito esperto. Portanto, definitivamente havia algo para conversar com ele. Far sorriu e disse que era muito impressionante, é claro, mas que ela tinha que recusar sua oferta tão tentadora, afinal. A própria garota ficou feliz naquele momento, pois ele finalmente estava começando a mostrar sua verdadeira face, o jovem gênio que vivia apenas para si mesmo. Então, Rogeri acenou com a mão e disse que não insistiria, então eles encerrariam essa conversa por hoje. No entanto, ele ainda desejava ficar um pouco mais nesse belo país.
Em seguida, perguntou se poderia pegar a mão dela para lhe dar um beijo de despedida. Farm estava muito cautelosa, sem saber se ele realmente iria parar por ali. Mas quando ele pediu sua mão, ela suspirou pesadamente. Essas regras de etiqueta estavam ficando cansativas. O homem se ajoelhou lentamente e beijou gentilmente a mão da moça, despedindo-se dela. Ela, por sua vez, não entendia por que de repente estava tão vermelha e até suando. Apesar de ter sido uma despedida comum, os olhos dele ficaram gravados para sempre em sua memória. O modo como ele a encarava com o olhar jamais desapareceria de suas lembranças. Farm percebeu que ele tinha a aparência de um homem confiante que sabia exatamente o que queria desta vida. Quando terminou de se despedir dela, ele se virou e disse que se viriam novamente, depois bateu a porta atrás de si. Quando Erzeta ouviu a porta já fechada, ela imediatamente saiu correndo do abrigo e correu até sua amiga, perguntando se ela estava bem. A garota, que ainda estava imersa em seus pensamentos, disse imediatamente que estava bem. Ela riu e disse que ele era muito arrogante, e ela estava ficando cansada dessa conversa. A patroa imediatamente se desculpou e disse que a culpa era toda dela, mas Farm respondeu que ela não deveria fazer isso, porque estava tudo bem, tinha dado certo. Mas o resultado de repente a deixou desconfiada e perguntou por que ele disse que eles haviam se visto 2 vezes, já que ela só conseguia se lembrar de um único encontro que seus pais haviam marcado. A garota se sentiu muito envergonhada e não sabia como explicar tudo para ela, mas então decidiu contar como era, para não esconder toda a verdade de sua senhora. Erzeta interveio, perguntando se eles realmente haviam se encontrado no jardim, e ele disse que tinha sentimentos. No entanto, eles ainda não haviam sido revelados a ela. A moça confirmou tudo o que ele disse, pois estava falando a verdade. Quando a patroa ouviu isso, disse que agora entendia tudo. Mas Farm, que parecia ter lido sua mente, sorriu e pediu que ela não dissesse isso em voz alta. Erzeta colocou a mão sobre a dela e disse que não importava como você olhasse, foi por ela que ele se apaixonou. Farm corou novamente e pediu que a garota não piorasse ainda mais as coisas. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Então, a garota olhou para sua senhora e perguntou se ela sentia o mesmo. Ela respondeu seriamente que não poderia ser de outra forma. Ele falava lindamente, mas ela perguntou o que dizer de sua aparência, pois só a tinha visto com o canto do olho. Farm pensou sobre isso, lembrando-se da imagem dele em sua cabeça, e disse que não havia nada de especial nele. Ele era apenas um cara normal como todos os outros. Bem, Erzeta disse com um sorriso que ele não fazia o tipo dela. Mas então ela decidiu deixar as piadas de lado e disse que ainda assim, a conexão com o herdeiro lhe traria muitas preocupações. Ela disse à garota para não se preocupar muito. Ela a protegeria. Ela só precisava confiar nela. E era isso. Ela era como uma irmã para ela. E Erzeta não deixaria que um RG a levasse embora. Farmey sorriu ao ouvir essas palavras. Ela ficou muito satisfeita com o fato de alguém pensar nela dessa forma e querer se importar. A senhora disse que seria apenas por um tempo, então estava tudo bem. Logo depois disso, a garota foi para seu quarto dormir um pouco. Ela não sonhou com nada, mas se lembrou claramente de uma voz dizendo que ele lhe daria tudo o que ela quisesse. Mas ela tinha que se lembrar de que não podia se apaixonar, porque se sua mente substituísse seus sentimentos, sua magia simplesmente desapareceria. A garota acordou de sobressalto, sem entender por que a voz era tão familiar, se era apenas um sonho. As palavras estavam em sua cabeça há algum tempo, e que quando a magia desaparecesse, o amor simplesmente tomaria seu lugar. Gostaram do vídeo? Deixe o like e se inscreva no canal para os próximos.